Muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Esta casa que desde cedo já vem sendo preparada pela equipe espiritual para que todos nós sejamos acolhidos com muito amor, muito carinho, por essa gleba de espíritos que trabalham em nome do Mestre Jesus. E para que a gente se conecte com toda essa equipe espiritual que já se faz presente aqui desde cedo, sugerimos iniciar com uma prece. Para aqueles que se sentirem mais à vontade, podem fechar os seus olhos a título de concentração. Vamos nos conectar com esses espíritos, lembrar da figura amável do nosso querido Mestre Jesus e nos colocar primeiramente em condição de agradecimento. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, por mais este dia, por mais esta oportunidade de aprendizado e trabalho em sua seara. Que a tua paz e a tua bênção esteja conosco. Pedimos para que tudo aquilo que for passado entre em nossas mentes a título de aprendizado e que a gente possa repassar para todas as pessoas do nosso convívio esses ensinamentos, espalhar a tua palavra com muito amor, com muito carinho. Que a paz de Jesus e a bênção de Deus esteja no coração de todos. Que assim seja, graças a Deus. O tema da palestra de hoje. Tema: perda de entes queridos, extraído do Livro dos Espíritos nas questões 934 a 938A, o autor Allan Kardec. E o Antônio Carlos vai trazer para nós este tema. Antônio Carlos, seja muito feliz na exposição. Saudações a todos, muito bom estarmos reunidos para estudarmos a doutrina espírita, os ensinamentos do Mestre Jesus. Ensinamentos esse que nos consola, nos conforta, principalmente o tema de hoje, que é um tema que nos traz muita aflição, né? Mas vem nos confortar, a doutrina vem nos mostrar de uma forma diferente daquela que nós vemos, perda de entes queridos. Está no Livro dos Espíritos, no livro 4º, capítulo 1, né? Que fala sobre penas e gozos terrenos. E nós vamos falar sobre perda de entes queridos. É um tema que sempre traz aflição, traz dor. Nós nos recordamos dos nossos entes queridos que já voltaram para o mundo espiritual. E a preocupação conosco mesmo, né? Porque quando nós falamos de morte, porque não é perda, né? E nem é morte, é um desencarne. Mas quando nós falamos de morte, nós ainda trazemos aquela cultura antiga. E somos espíritos que já tivemos várias vivências e professamos várias religiões, principalmente as tradicionais. E essas religiões tradicionais, ela traz um certo terrorismo para nós em relação à morte, porque nos mostra que existe um céu e um inferno. Ou seja, se eu sou uma pessoa boa, eu vou para o paraíso. Se eu cometi alguns erros, alguns pecados ditos mortais que faz parte do nosso dia a dia, eu estou condenado ao fogo do inferno eternamente. Então nós sempre ficamos preocupados. Para onde vai o meu ente querido? Para onde irei eu quando morrer? E isso traz uma aflição, um medo muito grande. Por isso que nós, quando falamos de morte, as pessoas ficam até receosas, amedrontadas. As pessoas não querem nem tocar nesse assunto, porque acham que é algo que só traz sofrimento para nós, né? Então essa dor que nós sentimos é decorrente dessa cultura anterior que nós tivemos. Porque nós não sabemos para onde nós vamos. Se eu tenho certeza que eu sou uma pessoa boa, que eu vou para o céu, eu tenho um ente querido que cometeu alguns equívocos. E fatalmente eu tenho certeza que ele vai para o inferno. Como é que eu vou ser feliz
se eu desencarnar ou se ele desencarnar. Nós nunca mais nos reencontraremos, nunca mais nos veremos. E fica aquela coisa, e quando nós falamos de morte, principalmente o que a mídia mostra para nós de morte em relação a filmes, essas coisas, sempre o cadáver, aquela coisa feia, aquele ser parecendo um zumbi andando, querendo prejudicar o outro. Por isso que nós temos medo até de fantasma. Né? Por quê? Porque achamos que aquele que desencarnou, se ele aparecer diante de nós, ele veio para nos causar o mal. Não é assim que nós pensamos? Então tem pessoas que têm medo até de, se desencarnou um pai e uma mãe, não quer ver nunca mais esse pai e essa mãe, porque acha que se ele vier ali é um fantasma que vai vir para assombrá-lo. Então vejam, a noção que nós temos da morte. Então a doutrina vem nos falar que não existe a morte, o que existe é o desencarne. Nós somos espíritos imortais que estamos habitando um corpo, esse corpo vai morrer, mas nós vamos continuar a sobreviver, nós vamos sobreviver a ele e vamos dar continuidade à nossa vida no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Isso já nos traz um conforto, já começamos a olhar de forma diferente. Espera aí, então meu ente querido, ele não está num local onde eu nunca mais o verei. Meu ente querido está num local, às vezes, até se recuperando da enfermidade que ele tinha aqui, porque ele leva resquícios daquela vida que ele teve aqui, que ele estava aqui, principalmente no momento de desencarne, se foi uma enfermidade prolongada, ele continua ainda com as sensações, não tem mais dor, não existe mais aquela a dor que o corpo físico proporciona, mas ele ainda tem as sensações, ele precisa fazer um tratamento no mundo espiritual, vai para um hospital no mundo espiritual, mas ele não vai para o fogo do inferno, nem vai para o paraíso, ele vai continuar vivendo assim como nós vivemos. Então, quando nós começamos a olhar por esse ângulo, nós já começamos a perceber que não existe separação, né? Que essa separação que nós achávamos que nunca mais encontraríamos o nosso ente querido, já deixa de existir. Então, quando nós começamos a entender isso, começamos a entender que esse ser está no mundo espiritual, mas que esse ser está vivo, ele não está morto. O que morreu foi o corpo, o que se decompôs foi o corpo, mas ele está vivo e nós temos ligação com ele mental constantemente. Isso nos traz um conforto muito grande, já nos mostra que nós não estamos separados e que nós estamos ligados, que esse ser não morreu e que esse ser está ligado conosco constantemente, porque cada vez que nós pensamos nesse ser, nós entramos em sintonia com ele, porque no mundo espiritual o relacionamento não é através da voz, é através do pensamento. Então, quando eu penso nesse ser, eu me ligo mentalmente a ele, ele percebe que eu estou pensando nele, ele percebe que eu estou me recordando das coisas boas que nós passamos em vida enquanto estávamos juntos aqui. E a mesma coisa a ele quando está no mundo espiritual, ele se lembra de nós. Nós percebemos isso. Só que pelo fato de nós não termos essa compreensão ainda dessa vida espiritual, muitos de nós não damos a atenção. Então, às vezes, estamos ali com a nossa ocupação do dia a dia, anos já que o nosso ente querido desencarnou, e de repente, do nada, nós nos lembramos dele, sentimos aquele bem-estar. Poxa vida, fulano, se ele estivesse aqui, estaria com tantos anos, já estaria, né, fazendo uma série de coisas, começa a me recordar, aquela recordação boa, gostosa. Por quê? Porque ou ele está pensando em mim, onde ele se encontra, é ligação mental, eu percebi esse pensamento, ou ele está ali junto a mim. Veio me rever, veio matar as saudades, porque ele também sente saudades. Então eu começo a me sentir melhor, eu começo a olhar essa vida espiritual diferente, eu já não começo a sofrer porque esse ente querido voltou para o mundo espiritual. Porque os Espíritos vêm nos dizer, a morte é como se fosse um renascimento, ele retornou para a sua verdadeira vida, que é a vida espiritual. E ele vai continuar a sua jornada espiritual e vai reencarnar novamente. Então, quando nós começamos a olhar dessa maneira, nós vamos passar pelo luto, que o luto ele é natural. Por que ele é natural? Porque nós ainda somos muito apegados às coisas materiais, às coisas físicas. Eu quero o meu ente querido fisicamente do meu lado, então eu quero o meu ente querido, eu posso chegar, abraçá-lo, conversar, interagir com ele aqui materialmente falando.
Eu ainda tenho essa cultura. Quando eu entender que eu me relaciono com ele, mesmo mentalmente, e durante o sono físico eu me reencontro com ele, porque durante o sono físico nós nos emancipamos, o corpo dorme, o corpo precisa repousar, mas o espírito vai para o mundo espiritual, e ali nós vamos nos reencontrar com esse nosso ente querido. E é ali que nós vamos, sim, abraçá-lo e vamos estar ali tete a tete com ele, conversando como se ele estivesse aqui encarnado diante de nós. Então, esse luto é necessário porque nós ainda temos essa dificuldade de compreensão. E a dificuldade de esquecer, é claro. Então, nós vamos passar por um determinado tempo sofrendo. Vamos, porque nós queremos a pessoa fisicamente do nosso lado. É normal nós chorarmos? É normal nós chorarmos. Mesmo o espírito também chora, porque o espírito não é frio, mesmo sabendo que o ser está vivo no mundo espiritual, ele sente aquela saudade física de estar junto com aquele ser ali fisicamente falando. E ele sente essa saudade. Porque se eu amo a criatura, se eu tenho uma afinidade muito grande com ela, quando ela não está presente, eu sinto essa saudade. É normal em nós. Então, o luto ele faz parte do quê? Desse momento em que nós vamos, aos poucos, nos habituando a conviver com esse ser sem que ele esteja fisicamente presente ao nosso lado. Não quer dizer que nós vamos esquecê-lo. Nós vamos estar convivendo com ele, mas vamos estar nos habituando a conviver sem estar fisicamente juntos, sem estarmos fisicamente juntos. E isso vai fazer com que nós vamos nos preparando também para o nosso retorno ao mundo espiritual, à pátria espiritual. Então, os Espíritos vêm nos dizer que nós precisamos entender essa separação momentânea e encará-la como uma coisa natural. Porque todos nós vamos desencarnar em determinados momentos da nossa vida. Todos nós vamos voltar para essa pátria espiritual. Uns em determinados momentos e outros em outros determinados momentos. Então vamos olhar o desencarne, não a morte, o desencarne como uma coisa natural que a criatura passa quando já chegou o momento dela retornar para sua casa, que é a vida espiritual, independente da forma em que ela desencarna. Porque quando nós vemos alguns desencarnes violentos, trágicos, nós achamos, que, puxa vida, por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Por que Deus permite essa tragédia acontecer? E os Espíritos vêm nos dizer, olha, cada um que retorna para o mundo espiritual, ele está retornando no momento em que ele teria que retornar. Deus não está castigando ninguém, a não ser aquele que retira a sua própria vida. Esse está antecipando o seu desencarne, terá consequências desagradáveis, porque a consciência vai mostrar que ele cometeu um erro muito grave. Mas ele vai reparar isso e vai continuar se preparando no mundo espiritual para uma nova reencarnação. Só que vai sofrer porque ele vai perceber, poxa vida, eu teria mais tantos anos para viver fisicamente, para realizar algumas coisas, e eu, por um motivo ou outro, me deixei levar pela fraqueza e acabei tirando a minha existência física. Então ele vai sofrer por causa disso. A consciência vai estar mostrando, você tinha muitas coisas a realizar e você não realizou. Então você deixou a desejar, você vai chegar aqui como um perdedor. Chegou no mundo espiritual como um perdedor porque tirou a sua vida. Mas você terá novas oportunidades porque Deus é só amor. Agora, aqueles que desencarnam de outras formas, é o momento deles desencarnarem. Os Espíritos falam, mesmo aquele que comete alguma infração e desencarna, Kardec pergunta, aquela pessoa que comete alguma infração e acaba desencarnando diante disso, imprevidência, ele é culpado pelo seu desencarne? Os Espíritos falam, desde que não haja a intenção de tirar a sua vida, é que ele desencarnou no momento certo, mesmo que ele tenha sido imprudente. A consciência vai cobrar porque ele foi imprudente, mas se ele desencarnou, é porque era o momento de desencarnar. E nós tivemos um exemplo agora, semana, doloroso até, onde o avião caiu aqui, na Marquês de São Vicente. Vejam, vamos entender o que se passou, tentar entender. Um avião caindo numa grande avenida, numa sexta-feira, às 7 horas da manhã, horário de rush, onde o movimento é muito, muito grande. E ele passou por um cruzamento muito movimentado, e justamente nesse momento em que ele passou por aquele cruzamento, o farol estava fechado para aqueles que iriam cruzar. Então ele passou por ali, não aconteceu nada com os que estavam aqui nos carros. Aconteceu com o piloto e com o passageiro.
mas somente os 2 desencarnaram. Vejam como Deus é previdente. Naquele momento em que o avião ia passando por ali, aquele semáforo fechou. Aqueles que iam cruzar aquela pista estavam parados. Foi quando o avião passou. Né? Imagine se tivesse o trânsito fluindo normalmente naquele momento. Quantas pessoas não desencarnariam ali? Desencarnaram o piloto e o passageiro, jovens até. Mas mesmo assim a gente sofre. Poxa, por que isso acontece? É o momento das criaturas desencarnarem. Aqueles que não chegaram ao seu momento, conseguiram, de certa forma, se livrarem do acidente. Viram o acidente, passaram perto do acidente, mas se feriram alguns, mas nada grave que levasse ao óbito. Desencarnaram aqueles que precisavam desencarnar. É castigo de Deus? O Espírito fala, não. É o momento do desencarne dessas criaturas. Deus até preservou aqueles que estavam ali, porque fez com que o semáforo fechasse naquele momento e o trânsito estivesse livre para o avião passar e não cometer uma tragédia maior ainda. Mas as criaturas que desencarnaram não foi um castigo, não foi uma fatalidade, é algo que já foi previsto no mundo espiritual antes da reencarnação. Porque eles já sabiam, todos nós sabemos mais ou menos o momento que nós vamos desencarnar e mais ou menos a forma pela qual nós vamos desencarnar. Porque às vezes é uma prova para nós, de repente eu preciso desencarnar dessa forma para resgatar alguma coisa do meu passado, para espiar alguma coisa do meu passado. Espiritualmente, para mim, é bom. É que nós só olhamos a tragédia, nós só olhamos aquela coisa ruim que aconteceu com os seres que desencarnaram. Mas, para aqueles seres que estão desencarnando, eles estão voltando para a sua parte espiritual, que os espíritos falam, eles estão voltando para um mundo melhor. Porque aqui nós estamos num mundo de provas e expiações. Aqui nós temos nossos momentos felizes? Temos. Mas temos muitas aflições, muitas dores, muitas preocupações que causam sofrimento para nós. No mundo espiritual, nós vamos fazendo uma revisão da nossa vida anterior e vamos nos preparar para uma nova vida, para podermos reparar o que nós fizemos de errado e podermos adquirir mais experiências ainda. Faz parte da evolução. Da nossa evolução. Então, quando nós vemos esse tipo de situação acontecendo, normalmente, para quem não entende, para quem tem outras religiões, como aqueles que acreditam em céu, inferno, ou acreditam no nada após a morte, isso é uma coisa horrível. Castigo de Deus, para quem é religioso, acha que é um castigo de Deus uma coisa dessa acontecer. Principalmente para os familiares que ficaram encarnados. A dor é muito grande e é natural a dor, né? Porque nós sempre queremos o bem do nosso ente querido, queremos coisas boas para eles. Então, os Espíritos vêm nos mostrar que todas essas situações são necessárias para o nosso crescimento, para a nossa evolução, e que nós vamos, em determinado momento, vamos desencarnar, seja qual for a situação. Mas não é porque Deus está permitindo que nós desencarnamos, às vezes, de uma forma violenta, para nós sofrermos. Não é isso. É um momento que nós estamos desencarnando, porque os Espíritos falam, a criatura não sente dor ao desencarnar. Quando nós desencarnamos, nós entramos num estado de torpor, como se nós começássemos a dormir, a cochilar e dormimos. Alguns dormem até profundamente, nem percebem esse momento. O que sofre é a dor física enquanto nós estamos encarnados. A dor do corpo, né? E isso não precisamos morrer para sofrer. Quantas de nós, aí, numa certa idade, começam a ter uma dor aqui, outra dor lá, e passamos o resto da nossa vida sentindo dor? Não podemos nos mexer. É dor. Quantas vezes adquirimos uma enfermidade e passamos sentindo dores, sofrendo com essa enfermidade? Então, o que os Espíritos falam, quando nós voltamos para o mundo espiritual, nós adquirimos a cura, porque quem estava doente era o corpo. Às vezes, nós não precisamos desencarnar para isso. Com o tratamento médico, nós obtemos a cura e deixamos de sentir aquela dor também. E às vezes o tratamento é um tratamento doloroso, um tratamento difícil, mas ele traz a cura para nós.
Então, veja, é uma coisa tão natural que nós não percebemos, e principalmente o desencarne, o espírito não sente dor ao desencarnar. A grande maioria de nós chegamos no mundo espiritual dormindo, e quando despertamos lá, muitos de nós, despertamos numa colônia, num hospital, para darmos continuidade no nosso tratamento, para nós nos libertarmos daquelas mazelas, daquelas sensações que o corpo deixou em nós. E vamos continuar o nosso tratamento. A grande maioria de nós. Porque alguns desencarnam revoltados, com pensamento de ódio, desejando o mal. Eles vão se ver em locais onde eles se colocam mentalmente, que nós falamos, não é tudo através da sintonia, pensamento. Então nós nos colocamos mentalmente naqueles locais desagradáveis, porque nós pensamos e agimos dessa forma. E não precisamos desencarnar para irmos para esses locais. Como nós falamos, durante o sono físico nós nos emancipamos. Se eu sou uma pessoa que tem os sentimentos maldosos, desejo mal, prejudico, ou seja, sentimentos negativos, eu vou me encontrar com pessoas que têm esse mesmo tipo de sentimento e esse mesmo tipo de atitudes. E quando eu estou pensando dessa forma, eu estou vibrando negativamente. E quando eu vibro negativamente, as minhas vibrações, tudo à minha volta, a minha própria aura, ela é mais escura. E imagine, centenas e dezenas de pessoas, dezenas e centenas de pessoas, reunidas, todos aqueles com pensamentos negativos, com aquela aura escura, cria aquele local feio. Mas para aquele que está ali, ele não está percebendo. É a forma de pensar, é o padrão vibratório dele. Então ele vai se ver em determinado momento nessa situação se ele tem esse tipo de sentimento e esses tipos de atitudes negativas. Mas também estarão sendo amparados pelos amigos espirituais, estarão sendo amparados por aqueles que querem o seu bem, estarão sendo amparados por aqueles entes queridos que estão encarnados e orando por eles. Estarão sendo envolvidos em bons pensamentos, né? Então, na realidade, todos nós estamos passando por aquelas situações que nós necessitamos para aprendizado. A grande maioria de nós, como falamos, temos os momentos de brabeza, de nervoso, de irritação, e como diz, né, girou a baiana lá, falou um monte de abobrinha. Temos, é normal. Nós ainda temos essas dificuldades, mas não quer dizer que por causa de nós, em determinados momentos, nós explodirmos, falarmos algumas coisas indevidas e depois até nos arrependemos, não quer dizer que nós somos maus. Temos sentimentos maldosos. Sentimento maldoso é aquela pessoa que alimenta e que deseja e que sente prazer em ver aquele que ele não gosta sofrer. Esse tem sentimento maldoso dentro de si. Mas a grande maioria de nós não somos assim. A grande maioria de nós tem os nossos momentos de explosão, de nervoso, de ira até, mas quando nós nos acalmamos, nós começamos a pensar de forma diferente e não ficamos alimentando pensamentos, desejos negativos em relação a outras pessoas, querendo prejudicar e fazer o mal a outras pessoas. Então, quando desencarnamos, nós vamos dormir e vamos a despertar numa colônia espiritual e continuar o nosso tratamento. Por isso que é muito importante nós envolver em boas vibrações os nossos entes queridos ou aquelas pessoas que nós conhecemos que desencarnam. Envolvê-los em vibrações positivas e desejar o bem para que eles estejam bem aonde estiverem, mesmo que esse ser tenha feito alguma coisa que nos desagradou quando ele estava encarnado. Desejar-lhe o bem, porque aí nós estamos envolvendo em vibrações positivas, principalmente os nossos entes queridos. Porque quando desencarna um ente querido, né, se é um pai, uma mãe, a gente sabemos que são seres que já têm mais experiência do que nós, muitas vezes nós não aceitamos e ficamos, oh meu Deus, permita que o meu pai venha me ajudar a resolver esse problema, permita que minha mãe venha me orientar nessa hora que eu estou perdido ou estou perdida sem saber o que fazer. Não, esse tipo de pensamento nós estamos envolvendo essa criatura e não sabemos aonde ela está, o que ela está fazendo naquele momento. Às vezes ela está em tratamento ainda, necessitada de ajuda. E quando nós estamos pensando dessa forma, é como se nós estivéssemos gritando ali do seu lado, me ajude, eu preciso de ajuda, me oriente, eu preciso ser orientado. E esse ser, naquele momento, está impotente para vir. Ele está fazendo tratamento. Imagine a dor que sente uma mãe quando um filho pede ajuda e ela não pode ajudar. Ela se sente impotente em ajudar. Um pai é a mesma coisa. O filho pedindo ajuda e ele se sentindo impotente em ajudar esse filho.
Não, os Espíritos falam, não, nesse momento é orar para que eles estejam bem, para que eles continuem a sua caminhada no mundo espiritual e continuem se preparando para uma nova reencarnação. Não pedindo para que eles venham. Não quer dizer que eles estão longe. Se eles tiverem condições espirituais, equilíbrio, harmonia, e tiver condições de vir junto a nós, a própria espiritualidade superior providenciará que eles venham até nós, até que nos inspirem até. Mas nós temos o nosso anjo da guarda, o nosso mentor espiritual. Esse é responsável por nos orientar e nos mostrar o caminho. Esse ente querido poderá vir conversar conosco, mas ele terá as suas atividades no mundo espiritual e nós temos que ter essa compreensão. Então os Espíritos falam, não vamos ficar chamando, vamos orar e pedir a Deus que os ampare, que fortaleça para que eles superem o mais rapidamente se tiver algum problema e que possam continuar a sua jornada no mundo espiritual. Se é um pai, se é uma mãe, e quando é um filho? Olha a dor da mãe, olha a dor do pai quando perde um filho, né? Um jovem. O que nós pensamos? Poxa vida, tinha a vida inteira pela frente, e com tantos anos de vida, podia ter uma vida maravilhosa. Por que Deus permite que leva o meu filho, jovem, de 20 e poucos anos, e deixa aqui pessoas com seus 80, 90 anos, acamadas, sofrendo, e que não desencarnam? Por que Deus permite que esses já idosos ficam sofrendo, às vezes acamados, sofrendo com uma série de dificuldades, e leva aquele jovem cheio de vida, com uma perspectiva muito boa de vida? Os Espíritos falam, quem garante para nós que a vida dele seria linda, maravilhosa? Nós não sabemos quais são os propósitos que ele reencarnou. De repente Deus o está livrando de muita dor e muito sofrimento. De repente Deus antecipou o seu retorno para que ele possa, de certa forma, estar se recompondo no mundo espiritual para, numa nova encarnação, superar muitas dificuldades que ele poderia vir a ter nessa encarnação. Mas Deus não antecipa nada. Esse jovem, quando reencarnou, esse espírito sabia que com uma determinada idade ele iria desencarnar. Não sabia como, mas nessa faixa de idade ele iria desencarnar, ele já veio pronto para isso, porque às vezes ele vem complementar algo que ele deixou de fazer numa outra existência, ou às vezes por imprevidência numa outra existência, ele antecipou o seu desencarne. Então agora ele tem que, de certa forma, passar por mais aqueles anos que ele iria passar na outra existência, passar agora para realizar determinadas coisas, se recompor, desencarnar para voltar numa outra existência, uma existência plena e com o tempo de vida necessário para ele. Então Deus não está castigando, Deus está permitindo que ele retorne para o mundo espiritual. E aquele pai e aquela mãe entender que ele também não morreu e que ele está vivo, e não ficar chamando, porque como nós, essa é uma coisa que nós trazemos em nós, nós não fazemos por mal, mas nós precisamos, por que você foi embora? Por que você me abandonou? Sofro tanto por causa disso, sofro tanto por você ter morrido. O ser está ouvindo. Está no mundo espiritual, às vezes, em tratamento, ou às vezes já está até bem, trabalhando em outros campos, se preparando para reencarnar, mas ele está com as suas atividades no mundo espiritual e sente aquele ser amigo, aquele ser que ele ama, sofrendo por causa dele. Ele pode até vir e falar, estou aqui, eu estou vivo. Quantas vezes nós vemos Chico Xavier, quantas psicografias ele trouxe de jovens, dizendo, pai, mãe, parem de chorar, eu estou bem, eu estou vivo. Seja feliz. Quantas cartas Chico não trouxe dessa forma? Porque eles percebem que os pais estão sofrendo e não tem muito o que fazer. Eles estão ali, às vezes, envolvendo, mostrando que estão vivos, orando para que os pais e as mães procurem viver e ser felizes. Mas os pais e as mães sofrendo. Então os Espíritos falam, precisamos nos habituar a essa separação momentânea, separação física momentânea, mas não podemos ficar chamando, porque chamando nós vamos criar dificuldades para esse ser que está lá no mundo espiritual, Então o que fazer nessa hora? Pedir forças a Deus, e agradecer a Deus pelos momentos que Ele deixou esse ser junto conosco, esses anos que convivemos juntos, e sabendo que esses laços não são rompidos.
E que um dia nós vamos nos reencontrar novamente e esperar chegar esse momento de uma forma natural, sem provocar alguma coisa que me leve também ao desencarne, porque aí eu estou provocando e vou me afastar desse ser. Porque se eu provoco o meu desencarne, eu estou sendo um suicida, mesmo inconsciente. E eu vou acabar me afastando dele porque eu criei essa situação difícil para mim. Então os espíritos falam, lógico, nós não vamos ser felizes, ficar alegre porque desencarnou um ente querido. Mas se nós tivermos a consciência de que esse ente querido está num mundo melhor, numa vida melhor, nós vamos viver em paz enquanto estivermos aqui encarnados. Aguardando o momento de nós nos reencontrarmos no mundo espiritual, quando eu desencarnar. Mas tendo a plena convicção de que eu vejo esse ser, se eu tenho afinidade, eu vejo esse ser quase que diariamente durante o sono físico. Eu vou para o mundo espiritual, ou ele vem me visitar e nós nos reencontramos. Aí eu acordo, eu desperto, não lembro completamente de tudo aquilo que passou no mundo espiritual, que a nossa vida no mundo espiritual é muito dinâmica. Mas eu vou lembrar, poxa, eu sonhei com o meu pai, com a minha mãe, com o meu filho, com a minha esposa, com o meu marido, ou seja, eu sonhei com o meu ente querido e ele estava tão bem, estava feliz. Eu estive com ele, eu não sonhei, eu estive com esse ente querido. Eu o abracei, ficamos muitas horas, 8 horas, se eu tive 8 horas de sono, 8 horas juntos. Só que o meu cérebro, ele vai lembrar-se de alguns flashes daquela situação, como nós falamos, é muito dinâmico, alguns flashes. Eu vou lembrar que estive com esse ser, vou lembrar que estava bem, que estava gostoso aquele momento junto com esse ser, e vou me sentir bem, porque eu sei que estava com ele. Às vezes eu nem me lembro de nada, mas eu sinto aquele bem-estar. Puxa, eu acho que eu sonhei com fulano. Não lembro que eu sonhei, porque tem gente que não lembra, né? Não lembro que eu sonhei, mas eu acho que eu estive com ele e estou me sentindo tão bem. É porque estávamos juntos. Então, entendermos que essa separação ela não acontece, ela é simplesmente física e é uma coisa natural em todos nós, porque nós reencarnamos no momento que precisamos reencarnar, desencarnamos no momento em que precisamos desencarnar. Deus não nos castiga, Deus nos dá oportunidades. Os momentos em que nós estamos passando no momento do desencarne é uma situação que para nós é necessário, seja qual for a forma que eu desencarnei. É necessário para algum tipo de aprendizado, algum tipo de experiência. E nós vemos, às vezes, né, esses desencarnes trágicos, principalmente de jovens, aí, às vezes, está lá com o celular na mão, vem um outro, tira o celular, ainda tira a vida dessa pessoa. Nós nos revoltamos. Por que que Deus permite que aquele malfeitor está lá, está bem? E o meu filho, que era trabalhador, uma pessoa boa, morreu. Se eu olhar isso pelo lado espiritual, eu vou entender, esse malfeitor, ele vai viver, ele tem que torcer para ele viver muito ainda, para ele entender o erro que ele cometeu, não para ele sofrer, para ele entender o erro que ele cometeu e tentar reparar esse erro que ele cometeu. E vibrar, orar para que o meu filho esteja bem no mundo espiritual, que não desencarne com um sentimento de revolta, de ódio, que ele se harmonize. E a minha prece vai ajudá-la nesse momento, mesmo que naquele desencarne trágico, ele desencarnou revoltado, porque alguém tirou a sua vida e levou o seu celular, ele desencarnou revoltado, mas eu orando e pedindo para Deus ajudá-lo, ele vai perceber. Isso é uma coisa natural, era o meu momento de desencarnar. Então não há razão para eu ficar desejando mal para aquele que tirou a minha vida. E ele vai se sentir mais feliz no mundo espiritual, vai se sentir bem. E aquele que fez isso, ele vai ter outras oportunidades para reparar esse mal. E se não reparar nessa vida, vai reparar em outra, vai ter outra reencarnação muito difícil para ele resgatar esse erro, para ele expiar esse erro que ele cometeu. Mas também vai ter oportunidade de se modificar e se melhorar. Então Deus está dando oportunidade para todos nós. Então, seja qual for a forma que esse ente querido desencarnou, se ele não provocou isso, ou seja, se ele não se suicidou, era o momento dele desencarnar. Então não vamos olhar como se Deus estivesse castigando o nosso ente querido ou nos castigando, tirando o nosso ente querido, o nosso filho principalmente, nosso pai, nossa mãe, nossa esposa, nosso marido, simplesmente por prazer, para nos ver sofrer. Não, Deus nos criou por amor, Deus nos dá a vida por amor.
E Ele sabe que nós vamos superar tudo isso. E essa situação são culturas que nós trazemos, que ainda alimentamos. E graças a Deus a doutrina espírita vem nos trazer uma outra visão da morte. Já vem nos mostrar que a morte é simplesmente um desencarne, que a morte não existe. Então nós vamos começar a conviver melhor aqui na nossa vida, aqui, quando nós ficamos, e conviver melhor com os nossos entes queridos quando eles desencarnarem, que nós não vamos ficar cobrando a sua presença e não vamos ficar achando que Deus nos castigou, sofrendo por algo que é natural em todos nós, que todos nós vamos desencarnar. Para nós termos uma ideia, nós começamos a desencarnar, morrer, a partir do momento que nós nascemos. Que a partir do momento que nós nascemos no corpo físico, esse corpo já começa a envelhecer. Nós olhamos uma criança lá, 10 anos, 15, 20 anos, um jovem, cheio de vida, mas o corpo está envelhecendo. Vai chegar uma hora que esse corpo vai também morrer. Faz parte da nossa vida. Todos nós somos assim. Então os Espíritos falam, como morrer bem? Vamos morrer bem, né? Os Espíritos falam, viva bem. Você vivendo bem, ou seja, procurando superar as suas dificuldades, procurando não ter pensamentos negativos, se tiver pensamentos de maldade, evitar esse tipo de pensamentos. Você está vivendo bem. E vivendo bem, você vai desencarnar bem, porque vai estar sendo amparado e vai estar num local bom. Faz parte da nossa vida. Então, quando nós entendermos isso, nós começamos a viver melhor e buscarmos sermos felizes aqui enquanto encarnados, porque existem muitas pessoas que, quando desencarnam um ente querido, deixa de viver e passa somente a sofrer, achando que se for feliz é uma desfeita que está fazendo desencarnado, principalmente, né, casais que têm uma ligação muito forte, marido e mulher. Se um desencarna primeiro, o outro passa a vida inteira de luto. Eles falam, não, o luto tem um momento certo, é o momento do desapego realmente físico, mas o ser que está encarnado, ele tem o direito de procurar um companheiro, uma companheira, para dar continuidade à sua vida. Ele tem que ser feliz, e aquele que está no mundo espiritual vai se sentir bem por causa disso, porque vai ver aquele que está encarnado feliz e continuando, dando continuidade na sua vida. Ele não vai simplesmente ficar esperando a morte chegar, não, ele vai buscar realizar algumas coisas. Não foi isso que aconteceu com o André Luiz? O André Luiz, ele ficou 8 anos no umbral, foi para o mundo espiritual, ficou vários anos no mundo espiritual. Aí, em determinado momento, ele vivia sempre pedindo para voltar para visitar a família, ele voltou para visitar a família. Só que ele teve uma surpresa muito grande. Quando ele chegou na casa em que ele morava, que era a sua casa, ele já não viu mais o seu retrato na parede. Aí ele sobe no quarto e vê um homem deitado na sua cama. Epa, eu nem esfriei ainda, a mulher já arrumou outro? Veja, isso passa na cabeça de muita gente, né? Já arrumou outro e se revoltou, ficou nervoso. E não ficar nervoso, ele começou a ter pensamentos negativos, ele começou a se ver novamente naquele umbral onde ele se colocou quando ele desencarnou. Nesse momento, a amiga espiritual chegou, vem cá, André, o que está se passando? Não, minha mulher está me traindo. Ela não está te traindo, ela não é a sua mulher, ela foi sua esposa enquanto você estava encarnado. Ela tem o direito de viver e de ser feliz. E mostrou para ele a necessidade. Essa pessoa que está lá hoje ocupando o seu leito, na realidade, auxiliou a sua esposa e os seus filhos, porque você dava uma vida muito boa para elas. Quando você desencarnou, eles começaram a passar necessidades, não tinham como se manter. E esse senhor, esse rapaz, se aproximou e casou com a sua esposa e está dando condições para a sua esposa e para os seus filhos viverem bem. Você acha que ele está ali, de certa forma, invadindo a sua residência? Foi quando caiu a ficha e ele percebeu, realmente, ela tem que viver, eles têm que ser felizes e dar continuidade na sua vida. Mudou tudo e esse ser estava encarnado. Quando ele chegou no quarto, ele viu um homem na sua cama, que esse homem estava doente e acamado. E ele pediu para a Narcisa, que é a mentora dele, que estava com ele naquele momento, auxiliá-lo a ajudar aquele ser. E foi quando eles manipularam fluidicamente a água e deram para ele e foram ajudando ele até que ele se recuperou. Então vejam, nós que ficamos, temos que continuar a nossa vida, temos que buscar a felicidade. Não estamos desfazendo daquele que conviveu conosco e que voltou para o mundo espiritual. Os Espíritos falam, tudo tem um momento certo. Então, não posso abrir mão da minha vida porque o meu ente querido está desencarnado. Não, no mundo espiritual ele vai entender. De uma forma ou de outra ele vai entender que eu preciso continuar vivendo e que eu preciso ser feliz. E quando ele perceber que eu estou sendo feliz,
ele ficará muito bem, ele será muito feliz no mundo espiritual. Então, agradecer a Deus os momentos de termos ficado juntos com esses entes queridos e pedir a Deus que os ampare e os fortaleça, e que nos fortaleça para que nós demos continuidade na nossa vida e possamos também aguardar o momento certo para nós retornarmos para a nossa vida espiritual. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Antônio Carlos. Agradecemos a presença de todos, meu muito obrigado, um ótimo domingo, uma ótima semana a todos, que todos estejam com Deus e com Jesus e que possamos estar aqui novamente na semana que vem com muita paz e muita bênção. Uma ótima semana a todos, muito obrigado.